Olá a todos, vamos estudar gimnosperma. Já estudamos anteriormente as briófitas, que são os vegetais mais simples, menos complexos. Nós vimos lá que eles não possuem vasos condutores, por isso que eles são bem pequenos. Estudamos também pteridófitas, que são as plantas que surgiram a partir das briófitas e que já apresentam os vasos condutores, xilema e floema. Por isso que as pteridófitas elas podem ser encontrados tamanho variado, que pode ser de herbáceos, de pequenos centímetros, ou seja, de poucos centímetros, a mais de 20 metros. Vimos também que uma outra novidade evolutiva está relacionada às fases. Vimos que nas briófitas a fase duradoura é o gametófito e a fase efêmera, ou seja, a fase que não é duradoura, são os esporófitos. A partir das pteridófitas, nós vimos que a fase duradoura é a fase esporofítica e a fase temporária é a fase gametofítica. A partir das pteridófitas, todos os demais grupos de vegetais possuem essas mesmas características, ou seja, são vasculares, são plantas vasculares, que possuem vasos condutores como xilema e floema, e também que possuem essa característica de ter a fase esporofítica como fase duradoura. Gimnosperma. Mas antes de estudar a gimnosperma, vamos estudar um pouco sobre quais são as características que os organismos têm que ter para ser classificados como vegetais. Vamos colocar aqui o reino plante. Para pertencer ao grupo das plantas, os organismos devem ter raiz, caule e folha, ser autotrófico fotossintetizantes, ou seja, produzir seu próprio alimento, utilizando o dióxido de carbono mais água, mais a energia solar, para produzir o carboidrato, o alimento das plantas. Tem uma organela chamada cloroplastos, onde vai ocorrer o processo de fotossíntese. Ser eucarionte, nós vimos lá que os seres eucariontes são aqueles que possuem uma célula com núcleo verdadeiro, é uma célula mais complexa, com todas as organelas celulares. Tem uma parede celular composta de celulose. Nós vimos que existem outros seres que possuem uma parede celular, mas que não são compostas por celulose. Como, por exemplo, vimos o fungo, que a parede celular do fungo é formada por quitina. Ser multicelular, ou seja, que seus tecidos são formados por diferentes tipos de células. Possui mais de uma célula. Também pode ser chamado multicelular. Apresentam estruturas formadoras de gametas, nós já vimos que são os gametângios, envolvidas por células protetoras, reterem os embriões em seus corpos, no caso, os gametângios femininos, os arquegônios, durante os estágios iniciais de desenvolvimento, conferindo proteção, por isso que eles são chamados de embriófitas. Então, ele tem esses embriões protegidos dentro desses gametângios. Apresentam um ciclo reprodutivo haplodiplobionte, ou seja, apresenta uma alternância de geração, em que a geração gametofítica altera-se com a esporofítica. Essas são algumas características que o indivíduo ele tem que ter para ser classificado dentro do reino plantar. O reino plantar, ou o reino das plantas, está dividido em dois grandes grupos, com base nas estruturas reprodutoras. Elas podem ser criptógamas, ou seja, possuem as estruturas produtoras de gametas pouco evidentes, são escondidas. Cripto vem de caverna, de um local escondido. Essas estruturas produtoras de gametas, a gente não consegue, ela não é visível ao olho nu. Nessa categoria das criptógamas se enquadram as briófitas e as pteridófitas. Na classe das fanerógamas, possuem estruturas produtoras de gametas bem visíveis, a gente consegue ver as flores, a gente consegue ver as estruturas produtoras. Dentro dessa categoria das fanerógamas, nós temos a gimnosperma e as angiosperma. Tem que ter um cuidadinho, porque dependendo do site, ele vai dizer que as fanerógamas são aquelas que possuem flores. Só que a gimnosperma ela está classificada dentro das fanerógamas e elas não têm flores. Na verdade, a definição, o conceito, está relacionado à estrutura dos gametas serem invisível. Daí o nome fanerógamas.
Espermatófitas são o grupo de plantas que possuem sementes ou que produzem semente. Esperma significa semente. Desta forma, as plantas que produzem sementes são chamadas espermatófitas. E quais são esses grupos? Gimnosperma e angiospermas. Ou seja, nós vimos briófitas e pteridófitas anteriormente, elas não produzem semente. Somente as que produzem sementes são chamadas de espermatófitas, que no caso são as gimnosperma e as angiospermas. Maior avanço evolutivo vegetal, qual a razão de tamanho sucesso das gimnospermas e das angiospermas, que está relacionado diretamente a essa capacidade de produzir sementes. As sementes têm uma estrutura multicelular, as sementes contêm um suprimento alimentar para o embrião. Aqui eu coloquei um monte de semente, aqui eu coloquei uma germinando. Essa semente aqui, ela tem todos os nutrientes necessários para que essa planta se desenvolva, para que forme uma nova plantinha. Além disso, a gente consegue ver aqui que essas sementes elas são protegidas por uma capa resistente que a gente chama de casca, que é o tegumento. Aqui eu coloquei para vocês algumas características da gimnosperma. Temos aqui alguns exemplos, a ginkgo biloba, que é essa daqui. Essas cicas elas são muito utilizadas nas casas, em prédios, em jardins. Aqui a gente tem o ginkgo biloba, aqui a gente tem o pinho, os pinheiros. A gimnosperma ela se caracteriza por possuírem semente nuas, ou seja, elas não estão abrigadas no interior de frutas. Independência da água para a reprodução deu graças ao surgimento do grão de pólen, dos óvulos e das sementes. Nós vimos que as briófitas e as pteridófitas existe uma dependência para o processo de reprodução da água. Aqui, a partir da gimnosperma, com o surgimento do grão de pólen, não existe mais essa necessidade, ou seja, essa dependência da água para que ocorra o processo de fecundação. No interior dos grãos de pólen são formados os gametas masculinos, que são chamados células germinativas ou células espermáticas, que não são flageladas. A gente vai entender daqui a pouco como que funciona. Os grãos de pólen podem ser transportados pelo vento, nesse caso a gente tem a anemofilia. Pode ser transportado por animais. No caso da gimnosperma, quase sempre essa polinização é feita por abelhas, portanto a gente chama de entomofilia. E pode também ser feito pelo homem, a gente chama de antropofilia. No interior dos óvulos são formados gametas femininos, que são denominadas oosfera. Aqui nós temos uns exemplares de gimnosperma. Aqui nós temos a espécie mais velha vivente, com cerca de 5.060 anos. E aqui também nós temos uma sequoia, que é a mais alta, que aparece na costa litorânea da Califórnia. Aqui tu tem, olha, para tu ver o tamanho dela. Olha a quantidade de pteridófitas aqui também. A gimnosperma, ele tem algumas características bem importantes que a gente vai ler aqui. São plantas vasculares, ou seja, são traqueófitas, elas possuem os vasos condutores, como a gente já viu lá nas pteridófitas, possuem xilema e floema. São as primeiras plantas sinfonógamas. Que danado é isso, professora? Sinfonógamas. São plantas que produzem grão de pólen. E a partir desse grão de pólen, a partir dele, o tubo polínico é formado. São as primeiras fanerógamas, a gente já viu que são fanerógamas, são plantas que têm a estrutura reprodutora visível. São as primeiras plantas espermatófitas, nós vimos também que esperma vem de semente, são as primeiras plantas que produzem sementes. Ainda não apresenta flores verdadeiras ou frutos. A fase esporofítica é muito superior à fase gametofítica. Nós vimos que a partir das pteridófitas, a fase esporofítica ela é a fase duradoura e a gametófita é a fase temporária. Vamos estudar aqui como que ocorre a formação do gametófito feminino. Essa estrutura que vocês estão vendo é o esporófito, por isso que fala-se que o esporófito é muito maior que o gametófito. Então eu tenho o esporófito
Na botânica, tudo que começa com mega é feminino. Então, eu tenho essa estrutura feminina que é chamado megaestróbilo. Então, megaestróbilo é a estrutura feminina. Cada estruturinha dessa que você está vendo com um pontinho é essa estrutura aqui. A gente chama, ó, megasporângio ou óvulo. Aqui eu tenho célula-mãe diploide. O que acontece aqui? A gente está estudando como que forma o gametófito feminino, tá? Na gimnosperma. Ocorre o processo de meiose, ó, essa célula aqui vai sofrer meiose, uma célula diploide, vai dar origem a 4 megásporo, mas apenas um é funcional, que é essa estrutura aqui, que ela vai se desenvolver e vai formar aqui, ó, a oosfera. Essa estrutura que tu tá vendo aqui é o gametófito feminino, por isso que diz que o esporófito ele é muito maior do que o gametófito. Dentro do estróbilo feminino, há muitos megasporângios, ou óvulos, que abrigam as chamadas células-mãe, que é essa daqui que a gente está vendo do megásporo, que vão sofrer meiose. Cada meiose forma 4 megásporos, que a gente viu aqui. Sendo que um cresce e mantém-se viável, que é o megásporo funcional, e as outras 3 degeneram. O megásporo funcional divide-se por mitose, muitas vezes até formar um reduzido gametófito feminino, constituído por 2 arquegônios, cada um deles com um gameta feminino, que é a oosfera. Aqui, igual a gente já viu aqui. Agora vamos estudar a formação do gametófito masculino. Eu tenho um microestróbilo. Dentro desse microestróbilo, eu tenho também aqui, ó, a célula-mãe, que é diploide. Vai sofrer meiose. Cada micrósporo desse vai dar origem a um grão de pólen. Essas estruturas são câmaras de ar que elas servem normalmente para a dispersão que ocorre pelo ar, pelo vento. Aqui a gente consegue ver 2 tipos, né, de célula aqui, 2 núcleos. Dentro do microestróbilo existem diversos microesporângios, igual a gente está vendo aqui. Nelas a célula-mãe, que é diploide do micrósporo, faz meiose e produzem os micrósporos. Essas estruturas sofrem modificações e cada uma delas formará os grãos de pólen, que são haploide, que podem ser considerados gametófitos masculinos imaturos. Por quê? Gametófitos masculinos imaturos? Porque, na verdade, ele só vai se transformar no gametófito realmente quando ele entrar em contato com o gametófito feminino. Como que isso vai acontecer? Quando ele entra em contato com o gametófito feminino, o gametófito feminino libera uma substância que vai induzir a formação do tubo polínico no momento da fecundação, que a gente vai ver. Olha só, essa estrutura aqui que a gente está vendo é um grão de pólen com a formação aqui, ó, do tubo polínico com os 2 tipos de núcleo ou de célula geradora. Vamos ver aqui. Vantagem evolutiva em relação às pteridófitas. Ocorre por polinização, então não tem a dependência da água. Ocorre a formação desse tubo polínico e esse tubo polínico ele vai levar essas células espermáticas até lá dentro do arquegônio, bem como se fosse um elevador que vai levando lá as células espermáticas até ocorrer o processo de fecundação lá da oosfera. Aqui a gente consegue ver bem nitidamente o processo. O ciclo é haplodiplobionte. Eu tenho a estrutura masculina, que a gente chama microestróbilo. Pelo processo de meiose vai ocorrer a formação dos grãos de pólen. Qual é o gametófito masculino da gimnosperma? Como que é o nome dele? Grão de pólen. Eu tenho um megaestróbilo que vai formar por meiose o gametófito feminino, que vai produzir, ó, a oosfera. Como que ocorre o processo de fecundação? O grão de pólen pode ocorrer, ou a gente viu lá, a dispersão pode ser pelo vento, pode ser o homem, pode ser por insetos. Vai levar esse grão de pólen até o gametângio feminino. Quando ele chega aqui, ó, no gametângio feminino, existem substâncias que vai induzir para que ocorra a formação do tubo polínico. Olha o tubo polínico, como eu falei, que parece um elevador que vai levar as células espermáticas, ó, até aqui dentro, para que ocorra o processo de fecundação.
Ocorreu o processo de fecundação, ocorre a formação do embrião e a formação do endosperma. Essa sementezinha, se ela cair em um ambiente favorável, ela vai germinar e vai dar origem a essa planta jovem aqui, que é a fase esporofítica.